E aí, primeiro ano, vamos lá começar a nossa aula de hoje, dessa semana. Pessoal, na aula dessa semana, iremos abordar o assunto de inequação produto. Glauber, o que é uma inequação produto? Pessoal, inequação produto é quando você tem o produto de duas ou mais inequações e para você resolver elas, você não faz o produto dos parênteses. Você resolve as inequações, certo? Separadas, porque elas vêm separadas por parênteses, e após você fazer a resolução de cada inequação, você faz o estudo do sinal, certo? Lá no estudo do sinal, vou ter que construir gráfico? Sim, você vai ter que construir a reta numérica da parábola, tá bom? Se for uma parábola, se for uma inequação de segundo grau, ou fazer o estudo da reta, se ela for por acaso uma equação do primeiro grau. Vamos lá para os exemplos, olha só. Para a atividade de vocês de hoje, eu vou estar explicando, praticando as questões 1, 2, 4 e 7, tá bom? E para casa, o DH, páginas 249 e 250, questões 1, 3, 4, 7, 9 e 10. Pessoal, outra coisa, não esqueçam de fazer as atividades do portal de vocês, beleza? Então vamos lá. Olha só. Glauber, toda inequação tem domínio? Tem, pessoal. Toda inequação ela tem domínio. E o domínio é assim, não tem um padrão para ser seguido. Você tem que observar a inequação para saber para qual condição aquela inequação ela existe. Olha aqui a primeira questão. A primeira questão, ele dava uma inequação da seguinte maneira, ó. F de x, aí ele vinha, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 7x menos 15. E aí, o que vai acontecer? Ele quer o domínio. O que é o domínio? O domínio você vai me dizer para que valores essa inequação ela existe. E aí, vamos lá. Vai pensar da seguinte maneira, ó. Ah, Glauber, eu tenho uma raiz. Beleza, se você tem uma raiz quadrada, lembra. Só existe raiz quadrada se por acaso o seu valor ele for maior ou igual a zero. Então é isso que você faz. Você vai verificar qual é a inequação que você tem. E a partir daí você me diz qual é o domínio. O domínio dessa inequação tem que ser maior ou igual a zero. Ah, Glauber, por que não pode ser menor do que zero? Você não tem raiz quadrada de número negativo. Tá bom? Então você faz a igualdade, ó. 2x ao quadrado mais 7x menos 15 maior ou igual a zero. Se você tem uma inequação de segundo grau, você vai calcular o delta, certo? Calculando o delta, você vai ter como valor 169, certo? 169 é um valor positivo, então quer dizer que como ele ainda é maior do que o zero, o x1 e o x2 são diferentes, tá bom? Então, faz calcular agora quem? O x. Calculando o x, você descobre que o x1 é 3 meios e o x2 é menos 5. Pronto. Calculou o delta, calculou as raízes. E agora, Glauber? Bem, e agora a gente vai fazer o estudo da reta. Olha só. Você faz a reta numérica, posiciona o menos 5 e posiciona o 3 meios. Se lembrando, sempre colocar eles em ordem crescente. Beleza? Pronto. Menos 5 e 3 meios. Aí faz o estudo da parábola, ó, com cavidade voltada para cima, né? Acima do eixo X é positivo. Para baixo é negativo. Para cima, positivo. E aí? E aí você vai observar para qual valor ele quer o domínio. E o domínio está dizendo aqui, ó, que é maior ou igual a zero. Então, meu intervalo ele é fechado. E você verifica em quais valores ela ficou positiva. E você verifica, ó, que ela ficou positiva antes do menos 5 e depois do 3 meios. Ah, Glauber, só me interessa esses valores? Sim, só me interessa os valores para qual a condição de existência da sua inequação. Tá bom? Ele não disse que a minha equação aqui tinha que ser maior do que zero? Maior e igual a zero. Então, só vai me interessar os valores aqui
aonde ele for positivo. E positivo é antes do menos 5 e depois do 3 meios. Tá bom? Então, domínio você vai ter que verificar para qual é a condição de existência daquela inequação. Olha só uma inequação produto. A inequação da segunda questão, ele diz assim, ó, HT é igual a T menos 3 vezes menos T mais 2. Ó, lembra que eu falei? Você vai separar elas pelos parênteses e vai resolver cada uma separada. É isso que eu fiz aqui, ó. No primeiro parênteses, né, T menos 3, aí eu vou fazer, ó, T menos 3. O sinal da desigualdade é o mesmo, ele não muda, então maior ou igual a 0. Aí o 3 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então T maior ou igual a 3. Beleza? Pronto, resolveu a primeira inequação. Quem é a segunda? Aí você faz, ó, menos T mais 2 maior ou igual a 0. Isolando o T, passando o 2 para o segundo membro, ó, fica menos T maior ou igual a menos 2. Você vai multiplicar por menos 1 e contra a resposta de T menor ou igual a 2. Glaude, por que trocou o sinal? Pessoal, toda inequação, quando é necessário fazer a troca, a multiplicação por menos 1, certo? Acontece de ter a troca dos sinais. Inverte a posição, mas o intervalo é o mesmo. Se o intervalo for aberto, continua aberto. Se o intervalo for fechado, continua fechado. Tá bom? Não muda. Pronto. Resolvi as duas inequações. E agora? Vamos fazer o estudo sinal, ó. Na primeira, ele nos disse que o T é maior ou igual a 3. Intervalo fechado. Depois do 3, todo mundo é positivo. Antes do 3, ó, todo mundo é negativo. Beleza? Na segunda, ele disse que o T tem que ser menor ou igual a 2. Então, ó, antes do 2, todo mundo positivo. E depois do 2, todo mundo negativo. E agora, faz o estudo do sinal. Ah, Glaucio, é difícil? Regrinha do sinal, pessoal, nos intervalos, olha só. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Pronto, fez o estudo do sinal. E agora? E agora você vai verificar qual é a minha condição, ó. Não tem que ser maior ou igual a 0? Pronto. Onde é que ele é positivo? Entre o 2 e o 3. Básico. O complicado é você resolver as inequações. O estudo do reto, o estudo do sinal, ele é o mais simples que tem. É só você verificar aonde está a sua resposta. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Olha só. Quarta questão. Na quarta questão você tem inequação produto de novo. Tá bom? E agora você tem o produto de uma equação do primeiro grau com uma do segundo grau. Resolve separado de novo. Você não vai fazer a multiplicação ali, x vezes x, não. Você não resolve. Tá bom? Então, ó, pega na primeira inequação. X menos 6 menor ou igual a 0. Aí, por que agora é menor? Por causa que agora ele só quer os negativos, ó. Observa o sinal da desigualdade. Beleza? Então, vamos lá. X menos 6 menor ou igual a 0. Aí, isolando o x. X é menor do que 6. Pronto, calculou primeiro. Na segunda, você tem, ó, x ao quadrado menos 7x mais 6, menor ou igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau, você vai calcular o delta, você encontra o valor de 25. O 25, ele é positivo, quer dizer que o x1 e o x2, eles são diferentes. Você vai agora calcular os valores do x, ó, onde o x1 fica 6 e o x2 fica 1. E agora, faz o estudo do sinal. Então, você tem na primeira, ó, antes do 6, todo mundo é negativo. Depois do 6, todo mundo é positivo. Beleza? Na segunda, que é a equação do segundo grau, concavidade para cima. Antes do 1 positivo. Entre 1 e o 6 é negativo. E depois do 6, todo mundo é positivo. Lembra da concavidade da parábola, ó. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Regrinha do sinal de novo, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. E mais com mais, mais. Pessoal, toda vez que você fizer essa regrinha do sinal,
só vai lhe interessar onde os dois são iguais, ou seja, os dois são positivos. Então, aonde é que ele é positivo? O x, ele tem que ser, certo? Maior do que 1 e também tem que ser após o 6, ou seja, é do 1 até o infinito, tá bom? Então, você observa que na equação, você vai resolver cada uma separada. E após você fazer isso, você faz o estudo sinal. Olha só a sétima questão. A sétima questão trazia uma situação problema, onde você tinha uma inequação, tá bom? Que ela já vinha montada, e pede para você calcular aqui o LX, o lucro, certo? Para que ele seja maior ou igual a 1.200. Então, você tem aqui a inequação, tá aqui ela organizada, e eu faço a desigualdade, ó, maior ou igual a 1.200, certo? Ah, Glaucio, eu vou ter que resolver aqui o... Não, aí ele quer o valor do x, aonde é que ele é positivo. Nesse caso, você vai ter que simplificar os parênteses, tá bom? Após simplificar os parênteses, você vai fazer a distributiva para eliminar o parênteses e depois vai simplificar a tua equação. Então, observa aqui, ó. Eu tenho, ó, 100 vezes 10 menos x menos 2, maior ou igual a 1.200. Aplico a distributiva nos parênteses, ó, 10 vezes x, 10x, 10 vezes 2, menos 20, x vezes x ao quadrado, x vezes 2, 2x. Lembre de fazer a regra do sinal com todo mundo, ó, mais com mais, mais com menos, menos com mais, menos com menos, mais. Beleza? Pronto. Chegamos nessa parte. E agora, vamos simplificar de novo, aplicando agora a distributiva. Ó. Antes de aplicar a distributiva, o que a gente pode fazer? Podemos simplificar o parênteses. Então, organizando, ó, x ao quadrado, mais 12x. Laude, mais 12 é, pessoal, 10 mais 2, ó, 12x, menos 20. Vamos agora aplicar a distributiva para eliminar esse parênteses, ficando, ó, menos 100x ao quadrado, mais 1.200x, menos 2.000, maior ou igual a 1.200. E agora, você está observando que você vai cair numa equação de segundo grau. Então, se você está indo para uma equação de segundo grau, lembrar de quê, Glauco? De isolar após o segundo membro, lá no segundo membro, tem que estar o zero. Então, esse 1.200 está positivo. Vou passar para o outro lado negativo, certo? Vou simplificar todinho, ó. Então, vai ficar, ó, menos 100 ao quadrado, mais 1.200, menos 3.200, maior ou igual a zero. Aí, para me simplificar a equação, o que eu faço? Vou dividir por 100, ficando, ó, menos x ao quadrado, mais 12x, menos 32, maior ou igual a zero. Equaçãozinha de novo do segundo grau, você vai calcular o delta, onde você tem o valor de 16, tá bom? E aí, após isso, vamos resolver calcular as raízes, ó. x1 é 4 e o x2 é 8. Ah, Glaude, por que que agora, ó, vai estar nesse intervalo aqui do negativo, a minha resposta? Porque você vai se lembrar que o x ao quadrado aqui, ó, ele está negativo. Então, se ele está negativo, a minha concavidade, ela inverte, certo? Então, vai ficar somente entre o 4 e o 8, o valor do x. Pessoal, estou terminando a explicação de inequação produto, tá bom? Próxima semana, vamos para inequação quociente, tá bom? Lembrem de fazer as atividades no portal de vocês, tá bom? O prazo de vocês é até o dia 26 desse mês, tá bom? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.